Aqui na questão do Enem 2023, a questão fala o seguinte: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas por vibrações refletidas, no caso ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada no primeiro eco é de 0,5 segundos, e o segundo eco chega em 1,1 segundo após a emissão do pulso. Então, a gente tem essas duas informações. O primeiro eco se dá em 0,5 segundos e o segundo eco se dá 1,1 segundos depois. E aí, o que que você, aluno, tem que lembrar, ou tinha que ter lembrado nessa prova ou nessa questão aqui de física? Embora ele fale um pouquinho de reflexão do som, que envolve um pouco aí de ondulatória, né, e a gente também sabe que quando esse som ele passa de uma camada para outra camada, ele sofre, no caso, refração, só que o problema ele não pede, ele não entra em detalhe essa questão de refração, então, simplesmente o que a gente vai olhar aqui, na verdade, na parte ondulatória, é apenas a reflexão do som, né, que ele fala que bate tanto na interface rocha-líquido ou na interface líquido-rocha, tá? E aí a pergunta do problema, o que que ele fala aqui, né, que ele quer saber qual é a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo. Então aqui ele quer saber quanto que esse pulso, né, ele vai se propagar aí nessa camada líquida. E aí para a gente brincar com essa, ou para a gente tentar responder esse problema, a gente tem que lembrar da formulazinha básica de velocidade, lembra? Velocidade é a famosa ΔS por ΔT. Você deve ter aprendido isso na quinta série, sétima série. Enfim, você aprendeu isso aqui em algum ano aí de física ou de ciências na sua vida. É a fórmula mais primitiva que a gente tem na física, é essa aqui da velocidade. Então, o que a gente precisa saber? Precisa saber do espaço que essa onda vai percorrer e do tempo gasto. Olhando aqui a questão do tempo, e aí talvez você tenha essa dificuldade, ou teve a dificuldade para fazer essa questão justamente por essa questão de confusão entre eco, o que que é isso, e tempo aqui no caso, mas não é muito complicado, é só você olhar muito bem enunciado, ele te dá várias dicas em relação a isso. Ele fala que o primeiro eco, então, o som ele vem aqui, ele bate na parte dentro do líquido, da rocha com líquido e volta. Então, o som ele bate aqui, né? Ele vem aqui, bate na parte líquida e reflete de volta. E esse tempo ele falou que demora 0,5 segundos. O segundo eco, que ele chama de segundo eco, ou seja, o som ele vai bater lá embaixo, na parte inferior, entre o líquido e a rocha, né? Bate aqui, ele vai refletir e vai voltar aqui, né, para aqui para o sensor. Então, isso aqui demorou quanto? Demorou 1,1 segundos. Então, para a gente descobrir quanto tempo esse som fica apenas no líquido, o que que a gente faz? A gente faz uma continha simples, né? Então, a gente, para achar o tempo, né, o ΔT, vai ser o quê? Vai ser o tempo maior, que é 1,1, menos quem? Menos 0,5. Se eu fizer a subtração disso, vai dar 0,6. O que significa esse 0,6 segundos? É o ΔT aqui é apenas um líquido, né? Então, o som aqui no caso, ele vai ficar se propagando aqui no caso em 0,6 segundos aqui então. Então esse aqui vai ser o ΔT que a gente vai usar. A gente não vai usar nem 0,5 nem 1,1. Eles serviram para a gente determinar quanto tempo o som ficou preso ali no líquido. E aí agora é só brincar de matemática, e brincar de matemática você manja pra caramba. Então a distância aqui percorrida, lembrando que o som ele veio e voltou, então ele andou 450 mais 450. Então, o ΔS, a distância percorrida, não é 450, a distância percorrida vai ser quanto? O dobro, né? Ou seja, vai ser de 900 metros, dividido pelo tempo, que aqui já falamos sobre ele, ou seja, 0,6. Então, 900 dividido por 0,6 dá quanto, né? Vai dar exatamente 1.500 metros por segundo. Então, essa é a velocidade, aqui no caso do som, no líquido aqui, no caso seria o petróleo, aqui do problema, tá? Então, qual alternativa que indica essa brincadeira seria a alternativa D de dado. Bacaninha, ok? Bom, gostaram aqui da explicação? Bom, se gostou da explicação, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros que vão te ajudar numa prova de física ou vestibular qualquer.